Ele já havia ganhado milhões de dólares, já estava se tornando o cantor mais famoso do mundo, mas ainda assim o Michael Jackson não sabia dizer não. Eu assisti o filme do Michael Jackson esse final de semana, então pode ser que esse vídeo contenha alguns spoilers, apesar de que muita gente já sabe da relação conturbada que ele tinha com o pai. Então, se caso você não tiver assistido o filme ainda, é importante que você saiba. Mas algo que me chamou muita atenção foi o fato do Michael não conseguir se posicionar diante do pai dele. Mesmo ele já tendo alcançado a maioridade, mesmo ele já estando multimilionário, mesmo ele já tendo álbuns consolidados na carreira solo, o pai sempre dava um jeito de manipular a situação e o Michael acabava cedendo. Percebi que, apesar de tudo isso, ele ainda tinha muito medo. Medo de desapontar o pai, insegurança, medo mesmo de dizer não, medo de saber impor limites. E isso foi muito prejudicial para a carreira dele, porque quando a gente não coloca limites, a pessoa não tem fim. Ela vai sugar tudo aquilo que a gente tem. E foi mais ou menos o que acontecia ali na relação, né, entre pai e filho. E mesmo que seja só uma produção hollywoodiana, apenas um filme, muita coisa ali pode ter sido inventada assim, a gente nunca vai saber realmente o que de fato aconteceu. Muita gente já sabia dessa história conturbada entre o pai do Michael Jackson e o Michael Jackson, mas a gente vê isso o tempo todo. A gente vê isso na vida real e às vezes, inclusive com nós, onde a gente não consegue colocar, impor, né, limites saudáveis e percebe que a gente está sendo só usada. Para contextualizar, o filme aborda como a ascensão, né, do Michael ali, que começou com os Jackson 5, e ele já tinha produzido um álbum solo que foi de muito sucesso, e em seguida ele produziu o álbum Thriller, e ainda assim ele super famoso por esses álbuns que ele estava produzindo sozinho. O pai forçava ele a fazer turnês com os irmãos, né, com os Jackson 5. O pai não aceitava o Michael trilhar o próprio caminho. Ele sempre tentava, né, puxá-lo de volta. Até mesmo quando o Michael decidiu cortar o vínculo ali empregatício do pai, o pai era o empresário. Então, quando o Michael decide demiti-lo, ele contrata um advogado especializado e não tem coragem de demitir. Ele demite por fax. A mesma coisa quando é para ele gravar um álbum solo. Ele pede para os empresários falarem para o pai dele que isso foi ideia deles, dos empresários. Ou seja, ele não tinha coragem de enfrentar, ele não tinha coragem de chegar, né, e dizer não, eu estou saindo fora. E isso foi devido a longos anos de abuso, desde ali da parte infantil, com muito medo. O pai ameaçava, o pai dizia que se ele virasse as costas ele não amava a família, que lá fora ninguém ia amá-lo como a família amava. Então chegava a ser até engraçado em certos pontos ver que o Michael já ganhando rios de dinheiro, já tendo feito o álbum Thriller, que tinha vendido milhões de cópias e consagrado ele como o rei do pop, ainda assim aceitava fazer turnês com os Jackson 5 e basicamente cantava só músicas dele, tá? Porque o pai, né, meio que ali obrigava e ele não conseguia dizer não. Até que chegou o fatídico acidente que teve lá com o comercial da Pepsi, né, onde o cabelo dele pegou fogo, ele teve queimaduras gravíssimas. Por quê? Porque o pai fechou o contrato para mais uma turnê dos Jackson 5, anunciou que o Michael estaria presente nessa turnê e uma das cláusulas do contrato parece que incluía um comercial com a Pepsi. E o Michael não soube dizer não. E ele foi gravar esse comercial, em seguida ele ia sair com a turnê, mas acabou acontecendo aquele acidente. Inclusive, eu, como uma amante da psicanálise, acabei levando para um lado de uma interpretação, como o corpo do Michael já não aguentava mais. A mente do Michael já não aguentava mais aquele ciclo. Ele já tinha rompido as relações, o pai nem era mais empresário dele, e ele ainda continuava aceitando essas condições por medo, por insegurança, ou às vezes até mesmo por pena de achar que o pai, que ele devia alguma coisa ao pai. Então, o fato de ele ter gravado aquele comercial completamente fora da sua vontade e ter acontecido aquilo, não estou dizendo que ele atraiu, né, o acidente em si, mas pode ter sido um choque de realidade para ele entender que ou ele parava com aquilo, ou ele dava um basta, ou o pai dele ia sugar ele a vida inteira e ele não ia conseguir andar sozinho. Ele já estava andando sozinho, mas sempre puxava ali, né, as questões familiares, as questões para o pai dele. Agora me responda com sinceridade, se até o Michael Jackson, que tinha dinheiro e poder e fama, não conseguia dizer não, imagina nós, imagina a gente, quantas vezes a gente já falou sim para situações que a gente não queria, ou a gente aceitou favores que não queria, a gente se colocou em situações humilhantes, difíceis, só para não desagradar alguém, para não desagradar alguma pessoa importante. Às vezes a gente até pode achar que acaba aceitando, né, acaba cedendo,
sei lá, porque a gente precisa da pessoa, ou no caso, né, eu não tenho dinheiro suficiente para sair da minha casa, então eu vou aceitar aqui as humilhações dos meus pais. Mas na verdade não é bem isso, porque talvez mesmo se você tivesse dinheiro suficiente, as humilhações continuariam, porque isso parte de dentro de nós. A questão da gente saber impor limites, dizer não, inevitavelmente, se vai magoar o outro, né, se não vai, isso parte de um lugar de autoestima, de autonomia, de segurança interna. E muitas vezes a gente até pode ser visto como uma pessoa boa. Ah, ela é muito boazinha. Pode ir lá pedir para ela que ela faz, mas ao mesmo tempo a gente também é vista como alguém frágil, como alguém fácil de manipular. E as pessoas sempre sabem que nos manipulam, tá? Não pense que elas fazem isso sem pensar, não pense que o pai do Michael Jackson fazia isso sem pensar. Não, ele fazia porque ele sabia que o Michael ia aceitar. Ele sabia que o Michael ia ceder. E isso acontece ao nosso redor o tempo todo, no trabalho, nas relações familiares, com colegas, pessoas que aproveitam da nossa fragilidade, sabem que a gente não tem coragem de dizer não e vão ali nos sugando o máximo que eles podem. Sempre. Ou são favores, pedem coisas, né, que a gente não tá afim de fazer, ou são situações mesmo degradantes que a gente não consegue falar, não, pera, eu não quero mais ouvir isso, eu tô saindo fora, não sou obrigada. Então, muitas vezes o que falta pra gente é esta coragem, a coragem de ser imperfeito mesmo, de falar não sem medo. Ah, mas fulano vai ficar chateado, mas fulano vai ficar magoado. Vai mesmo. As pessoas vão te julgar. Imagina que você tá ali se doando sempre pra alguém. E aí, em um certo momento, você diz não. Você acha que essa pessoa vai aplaudir a sua decisão, dizer, nossa, finalmente você acordou, hein? Não, ela vai te julgar, vai te chamar de egoísta, talvez vire a cara para você. Mas pense na paz de espírito que você vai ter de não ter que ficar se submetendo mais a certas situações. E não importa se a pessoa utiliza de uma violência psicológica com você, se ela tenta te passar algum medo, ou então tenta fazer você acreditar que se não ajudar ela, se não fizer tal coisa, se não falar tal coisa, se não fizer tal favor, a sua vida vai desandar, vai desmoronar, porque isso é pressão psicológica pura. Quando a gente aprende a dizer não, a gente aprende a impor limites, as pessoas podem se afastar, as pessoas não vão gostar. Muita gente que ficava ali ao seu redor, você vai perceber que vai se afastando e por mais que você possa sentir medo ou solidão, né, medo de ficar ali sozinha, como eu falei, é libertador. A paz de espírito que a gente sente não paga, não tem preço que pague isso. Se você é uma pessoa boa, que sabe que está sendo usada, que percebe que está sendo usada, comece imediatamente com pequenos nãos. Pequenos nãos mesmo, tá? Como, por exemplo, pediu ali uma quantidade no açougue, né? Ou ali na padaria, na parte dos frios. Na parte dos frios. E aí a pessoa fala, ah, passou um pouquinho, pode ser? Não, não pode. Eu te pedi X, eu quero X. Não tenha medo. Ele está ali para isso, é o trabalho dele, vai retirar o que ele colocou e pronto, acabou. Ah, tem gente que pega, né? Ah, deu um valor a mais aqui, ou então deu gramas a mais do que eu pedi. Pega com medo de falar não e aí depois coloca ali, né? Descarta ali alguma outra parte. Já vi muito meme disso. Então, não faça isso, tá? Comece com pequenos nãos, até você ter coragem, né, de enfrentar coisas maiores e impor ali os seus limites pessoais para você não se anular pelo outro, né? Por que que você tem que ficar desconfortável para o outro ficar bem? Não é justo. É lógico que na vida real a gente precisa ter o bom senso, né? Diante ali de um chefe, diante de um emprego, de repente, não sei, a gente vai começar a bater, né? Não, bater de frente, e aí pode acabar sendo demitido. Não estou dizendo para você cometer loucuras, mas estou dizendo para você não se desgastar por conta do outro, não se humilhar por conta do outro, não deixar suas vontades pessoais por conta do outro. E os efeitos a longo prazo são, assim, terríveis. A gente só vai se anulando, a gente já não sabe quais são nossos gostos pessoais, pra gente tanto faz. Ah, o que você quer? Tanto faz, a gente não consegue se enxergar. Então, o quanto antes você perceber isso, é melhor você já cortar. E sim, gente, é difícil mesmo, a gente vai sentir remorso, a gente vai sentir culpa, mas se a gente não cortar isso, o mal pela raiz, né, o quanto antes, a pessoa vai montar em cima da gente e vai sugar, até não poder mais. Assim, é uma sensação tão boa quando você fala não, né, não pode, não quero. E conforme, né, vai passando, você vai se acostumando e naturalmente vai ser muito fácil para você. Não, eu não posso. Não, pra mim não dá. Ah, mas por quê? Nada de explicações longas. Porque eu não quero, porque eu não posso, porque não dá, simplesmente assim. Você se enxergou então aqui nesse vídeo com as dificuldades de dizer não.
Pare enquanto é tempo, recalcule a sua rota, lembre-se de que você é a pessoa mais importante da sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até mais.